Olá, seja muito bem-vindo à Comunidade Sentir Mais. Comunidade Sentir Mais, você já sabe, é uma comunidade de fé, de amor, de serviço, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos aqui um objetivo que é semana após semana que você tenha um encontro real e significativo com Deus. E nessa semana eu não vou pedir para você abraçar ninguém, muito pelo contrário. Álcool em gel, cadê? Aqui, pronto. Eu já estou aqui me cuidando e a minha pergunta é, você está se cuidando também? Olha, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia estamos muito preocupados com o momento que estamos vivendo no mundo inteiro, em especial agora chegando em nosso país, chegando em nossa região. E exatamente por esse motivo, um motivo muito peculiar, é que estamos aqui hoje num ambiente diferente. Eu estou aqui sozinho, mas eu sei que você está aí nos acompanhando para que você tenha um encontro real e significativo com Deus. Nós estamos hoje dando sequência à série 5 Sentidos, que já deu início já algumas semanas atrás. Nós começamos com o primeiro episódio falando de 2 dos 5 sentidos, falamos do paladar, falamos do olfato, e hoje vamos dar sequência nesse segundo episódio a falar de um terceiro dos 5 sentidos, que é o tato. Hoje nós vamos falar sobre o tato e o tema de hoje é tato, um toque diferente. Mas para você que não acompanhou os últimos episódios, nós queremos trazer um resumo do que nós já falamos nesse primeiro episódio, para que você não esteja perdido durante a continuidade dessa série. Nós falamos aqui que os 5 sentidos é responsável a nos ligar ao meio externo. Tudo aquilo que você sente de cheiro, enxerga, ouve, sente, tudo isso é responsável, a responsabilidade é dos 5 sentidos. Nós vimos também semana passada que o nosso olfato está intimamente ligado ao nosso paladar. As pessoas que, por exemplo, ficam gripadas, elas que vão perdendo um pouquinho do seu olfato, aos poucos também perdem o paladar, passam a não sentir mais tão forte o gosto das coisas. Um bom exemplo também é o exemplo dos fumantes. A pessoa que vai fumando a vida inteira, ela vai perdendo um pouco do seu olfato, naturalmente também perdendo o senso do gosto das coisas ou o paladar das coisas. Nós vimos aqui que a nossa alimentação é extremamente importante nesse sentido. Quando eu me alimento bem, eu estou cuidando de um lugar onde Deus decidiu morar. O meu corpo, segundo a Bíblia, o seu corpo é o templo, é a morada, é o santuário do Espírito Santo. Portanto, a gente deve cuidar do nosso corpo visando isso, que Deus mora aqui. Muitas vezes nós temos colocado o Espírito Santo para morar literalmente numa lata de lixo. A gente tem cuidado muito mal do nosso corpo diversas vezes. Nós vimos também nesse primeiro episódio que às vezes a gente usa a seguinte expressão: algo não está me cheirando bem, algo me cheira mal, para quando algo ruim está se aproximando, algo ruim está para acontecer. E a gente também pode usar essa expressão, que algo não me cheira bem, para tentação, porque cá para nós, quem é que não sente quando a tentação está se aproximando? E a gente sabe, se a tentação está chegando, é sinal de que algo não vai estar bem. E se tem uma tentação que todo mundo acaba caindo, como vimos aqui no primeiro episódio, é a tentação da língua. A fofoca, de não segurar, de ser muito explosivo por diversas vezes, isso acaba machucando e, por que não dizer, acaba matando aos poucos algumas pessoas. Nós temos estamos não só morrendo pela boca com aquilo que comemos, mas também estamos matando algumas pessoas aos pouquinhos com a nossa língua. Às vezes falando de maneira errada, usando as palavras erradas, palavras colocadas de forma errada, acabam matando algumas pessoas. Foi isso que nós vimos aqui no primeiro episódio, e hoje nós vamos falar sobre o tato. Um toque diferente é o tema de hoje. Eu não sei se você se lembra de uns tempos atrás, especialmente nos domingos à tarde, em que você via alguns programas da televisão, aquele teste do tato em que as pessoas colocavam uma venda e tentavam adivinhar através do tato o que eles estavam segurando. Às vezes era algum animal peçonhento, às vezes era alguma coisa meio nojenta. Eu já passei por esse tipo de experiência e vou te dizer, não é nada legal. Você passar por uma experiência de tocar em algo que você não consegue enxergar é muito ruim. Só que o tato, ele tem algo especial, porque mesmo que você não consiga ver aquilo que está tocando, aos pouquinhos o tato te dá uma sensibilidade de você ir se adaptando ao meio externo, mesmo sem enxergar nada. Um exemplo é quando você acorda de madrugada e não está enxergando nada, em meio ao escuro, vai tropeçando aqui, tocando acolá, você acaba se adaptando com o meio em que você está, mesmo sem enxergar muito. Isso graças ao tato.
E nesse momento que nós estamos vivendo aqui, em que o toque ele não acontece mais, o beijo, a gente já não pode mais beijar ninguém, não pode abraçar mais ninguém, eu fiz uma enquete em minhas redes sociais. Eu fiz uma enquete em minhas redes sociais, e essa enquete que eu fiz, eu perguntei assim: qual é o abraço que você mais sente falta nesse período? É o abraço do pai e da mãe, ou o abraço do cônjuge, do marido, da mulher, o abraço do namorado ou da namorada? E quase 100% me respondeu que nesse momento sente falta do abraço do pai e da mãe. É claro que essa resposta já era imaginada até, mas eu vou te dizer que daqui a pouquinho nós vamos mostrar como que o abraço funciona em nosso organismo, como que o abraço funciona em nosso cérebro, e já te adianto que o abraço ele ajuda até a baixar a pressão, sabia disso? Mas quando se fala de tato, nós geralmente pensamos nas mãos, mas o tato ele não funciona só com as mãos. Na verdade, o tato, o que é responsável pelo nosso tato é a pele como um todo. Ou às vezes é na ponta do dedão do pé quando você tropeça num lugar, às vezes é quando na mão mesmo você toca alguma coisa. Tem gente que sente arrepio aqui atrás, tem gente que só de sentir uma cócega aqui e acolá, isso tudo o tato é responsável. E a pele, não somente as mãos, a pele é responsável por tudo isso. Na verdade, o que é responsável pelo nosso tato de verdade é uma segunda camada que tem por baixo da nossa pele chamada de derme. A derme, sim, é responsável por nós sentirmos, os mecanismos responsáveis por nós sentirmos calor, frio, dor, a intensidade do toque, é essa derme, uma segunda camada por baixo da pele. O primeiro sentido desenvolvido no embrião humano é o tato, sabia disso? Quando o bebezinho ainda está na barriga da mãe, no ventre da mãe ainda se desenvolvendo, o primeiro dos 5 sentidos a se desenvolver é o tato. Outra coisa importante nós aprendermos sobre o tato é que os receptores aqui em nossa derme recebem o toque, enviam então a mensagem para o cérebro, e aí você sente calor, frio, você sente toque, você sente dor, e nós temos alguns estímulos nesses receptores que são responsáveis por isso. Por exemplo, temos os estímulos mecânicos, temos os estímulos químicos, os estímulos térmicos e, sobretudo, e quem sabe os mais importantes, os estímulos dolorosos, que são responsáveis por você sentir sua pele sendo espetada em algum momento, você quando cai, quando você rala o braço, enfim, tudo isso, a grande responsabilidade vem dos estímulos dolorosos. E a anestesia? A anestesia funciona exatamente ao contrário, já que estamos falando de sentir dor, a anestesia funciona exatamente ao contrário. Exatamente quando você sente a anestesia, o seu corpo sente a anestesia entrando no organismo, ou anestesia local ou geral, vai impedir com que os impulsos nervosos que conduzem essa mensagem até o cérebro sejam bloqueados. E quando esses impulsos nervosos que levam a mensagem ao cérebro do tato são bloqueados, nesse momento você não sente dor de nada, você não sente nada o que a sua pele sentiria numa situação normal. Alguns toques que são extremamente ruins. Cá para nós, quem é que gosta de sentir cócega? Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que sinto cócega em qualquer parte do corpo. Talvez se você tocar aqui na palma da minha mão, eu vou sentir cócegas. E cócega é um tipo de toque que é um pouco desagradável. Outro tipo de toque desagradável é quando alguém fica cutucando em você. É ou não é? A pessoa chega para você e te cutuca 1, 2, 3 para falar uma coisa às vezes até banal. Outro tipo de toque desagradável, isso aqui especialmente para os homens. Eu sei que é ruim, mas preciso te dar esse recado. O exame do toque. Tem gente dizendo assim: ah, pastor, estou sabendo que estendeu um pouquinho mais, não é mais com 40, é com 45. Ó, não vem com desculpa não, você que é homem, você que está em casa, mulher, está aí do lado do seu marido, dá um cutucão no seu marido e fala assim: vai fazer o exame. Não é tão agradável, mas é necessário, precisa ser feito. Mas tem um toque que é extremamente agradável, eu quero falar especialmente sobre ele agora, que é o abraço. Você já viu que quando às vezes a gente vem aqui na comunidade, aí eu falo todas aquelas coisas e tal, uma comunidade de fé e tudo mais, agora dá um abraço quem está aí do seu lado, quem está atrás de você, não é assim? Então, nós pedimos para abraçar porque o abraço é algo espetacular, o abraço é algo extraordinário. No nosso corpo, em nosso sistema, nosso organismo, nós temos alguns receptores chamados de receptores de Pacini. E esses receptores, eles são ligados ao nervo vago.
o nervo vago que é responsável por regular algumas funções vitais do nosso corpo, inclusive a nossa pressão arterial. Então veja bem, quando você abraça alguém, os receptores de Pacini enviam uma mensagem para o nervo vago e o nervo vago então começa a baixar sua pressão arterial. Então um abraço baixa a pressão, sabia disso? Quando você então abraça também, você está liberando um hormônio chamado dopamina, e a dopamina é o hormônio do prazer. Então por isso que algumas pessoas amam abraçar, porque você está liberando o hormônio do prazer. É bom demais. Então nesse período, abraçar a gente está evitando, mas quando a gente puder estar abraçando, pode abraçar mesmo, porque abraçar baixa a pressão e te traz prazer, libera dopamina. E hoje nós vamos, como eu falei aqui no início, nós vamos falar de uma história bíblica que nos remete ao título, que é um toque diferente. A história se passa, você pode abrir sua Bíblia aí em casa, pode pegar sua Bíblia, eu pego a minha aqui também, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 é conhecido como o capítulo dos encontros. E Marcos capítulo 5, do 24 em diante, é o texto que nós vamos ler. Quero ler só o primeiro verso por enquanto, depois nós vamos lendo verso a verso para explicar. O verso 24 de Marcos 5 nos diz o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Em que contexto essa história se passa? Se você voltar um pouquinho no capítulo 4 de Marcos, você vai perceber um Jesus pregando para uma grande multidão. E enquanto Jesus pregava para aquela grande multidão, a multidão estava sedenta e a multidão amava ouvir Jesus. A multidão queria ouvir cada vez mais o mestre pregando. Jesus pregou uma manhã inteira, encerrou a mensagem e a multidão queria mais. Então Jesus passou a tarde toda também pregando. Ou seja, Jesus passou o dia inteiro e as pessoas não desgrudavam os olhos do mestre. Todos sentados à beira-mar, na areia, Jesus subiu então no alto de um barco para que as pessoas escutassem a ele. Apesar de que naquele tempo a gente não tinha microfone, não tinha nenhum aparelho sofisticado como temos hoje em dia para aumentar a potência da voz, Jesus subiu ali no alto do barco para se fazer ouvir. Então, quando Jesus termina de pregar, as multidões ansiosas para que Jesus abençoasse uma criança, um idoso, ou para que Jesus abraçasse alguém, Jesus, muito cansado, pediu para que os discípulos despedissem das multidões. Jesus vai para o porão daquele barco, deita para descansar um pouco e diz para os discípulos: olha, quando vocês terminarem de despedir as multidões, vocês podem seguir para o destino que vocês já sabem para onde precisamos ir. Eles estavam no Mar da Galileia, e para quem estudou um pouquinho mais da Bíblia, sabe que o Mar da Galileia não é um mar de verdade. Na verdade, o Mar da Galileia é um lago, mas mesmo sendo um lago, a ventania, a tempestade foi tão forte naquele dia que as ondas conseguiram encobrir aquele barquinho dos discípulos. E alguns deles, mesmo sendo pescadores experientes, temeram a vida. E você sabe muito bem que pescador não tem medo de qualquer chuvinha ou tempestade. Eles tiveram medo de morrer. Eles foram até Jesus no porão daquele barco, se lembraram que Jesus estava ali, depois de se debaterem com aquela tempestade, foram lá e disseram: mestre, não se te dá que morramos. Em outras palavras, mestre, você não vai estar vendo que a gente vai morrer? Deixa eu te dizer uma coisa, aproveitando e abrindo um parêntese, não se esqueça que Jesus está no barco da sua vida. Se passar por alguma tempestade, por alguma luta, lembre-se, Jesus está ali. Basta chamar, basta clamar. E outra, os discípulos foram muito sinceros com Jesus, dizendo: mestre, você não está vendo que a gente vai morrer? Por que não ser sincero com Jesus em suas orações? Por que não dizer para Jesus: Jesus, olha, eu estou passando por uma situação difícil, me ajuda, faz alguma coisa. Eu não estou sentindo o Senhor se mover, eu não estou sentindo o Senhor agir. Agora eu vou te dizer uma coisa, não é porque Jesus está em silêncio que ele não está agindo, não confunda isso. Mas se você não está sentindo, seja sincero, converse com Deus. Eles foram sinceros. Jesus então, na maior calma do mundo, sai daquele sono, se levanta, vai para a ponta do barco e diz assim para a tempestade: calma, fica quieta. E a tempestade se acalmou no mesmo momento. Eles atravessam o Mar da Galileia, aquele lago, chegam do outro lado, na região de Decápolis. Jesus então cura o endemoniado, sobe no barco de volta e volta para o outro lado da margem onde ele estava pregando. Parece que a multidão nem tinha ido embora. Era cedinho da manhã, as multidões se encontram com Jesus e quando eles se encontram com o mestre, aparece um homem chamado Jairo. Se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: mestre, minha filhinha está morrendo, faz alguma coisa. Jesus então foi com ele, nós lemos o texto aqui. Enquanto Jesus estava caminhando e Jairo desesperado, a multidão apertando, cumprindo Jesus, e quando eu falo de multidão, não entenda a multidão como 20, 30 pessoas, estou falando de 3.000, 2.000 pessoas em volta de Jesus. Eles apertavam, comprimiam Jesus, a ponto de Jesus andar em passinho de formiguinha. Imagina o desespero de Jairo, sabendo que sua filhinha pode morrer e Jesus está ali no meio daquela multidão. E para piorar,
no meio daquela multidão, aparece a seguinte cena, verso 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Repito, são 12 anos, não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses, são 12 anos. Aquela mulher sofria de uma hemorragia. Primeiro, aquela mulher provavelmente estava isolada socialmente. Sabe isso que a gente está passando hoje em dia, de estar em casa? Pois é, nós estamos passando, aquela mulher passou uma situação bem parecida da que nós estamos passando. Aquela mulher, ela vivia num isolamento porque as leis judaicas diziam que uma mulher num período como esse, num período em que ela estivesse menstruada, ela deveria se isolar da sociedade porque ela estava sendo considerada impura, imunda. Então ela não podia ver familiares há 12 anos, não podia ver ninguém há 12 anos, porque se ela estivesse nesse período e alguém tocasse nela, ficava impura também. Pois é, talvez você deve estar pensando, pastor, mas que lei é essa? Uma lei tão machista de isolar a mulher só porque ela está menstruada? Que negócio é esse? Eu vou te dizer uma coisa, você que é homem talvez não me entenda, mas você que é mulher e passa por isso todo mês, sabe do que eu estou falando? É incômodo ou não é, mulher? É ou não é? Olha lá, está balançando a cabeça agora. É isso mesmo, é muito incômodo você passar por um período desse, pelo menos de 5 a 8 dias no mês. É muito ruim. A mulher se sente fraca, se sente sensível, se sente mal, sem contar que muitas delas sentem dores fortes abdominais. Essa mulher passava por isso há 12 anos. Aí você pensa, voltando ao machismo, um certo, vamos dizer, entre aspas, o machismo que você deve estar pensando dessa lei, não era. Era uma lei que Deus fazia para proteger a mulher, sabia disso? Porque quando Deus dizia assim, olha, a mulher está impura, não toque nela, porque quem tocar nela vai ficar impuro também. Deus estava resguardando e protegendo a mulher de uma sociedade machista daquele tempo. A sociedade daquele tempo, sabe como é que fazia? O homem deitava tranquilão lá na sua tenda, acordava e dizia assim, mulher, vai caçar, vai pegar lenha, vai cozinhar porque eu estou esperando o meu almoço. Era assim que acontecia. Imagina se ela tivesse de fazer tudo isso também no período de menstruação. Então, Deus, para proteger a mulher, diz assim, olha, nesse período ninguém toca nela. Quem tocar nela fica impuro também. É uma forma que Deus tinha de proteger as mulheres. Só que essa mulher estava há 12 anos nesse isolamento social. Essa mulher também estava há 12 anos perdendo sangue, ou seja, estava fraca. Então imagina o que essa mulher estava passando. Ela literalmente vivia marginalizada, à margem da sociedade. E o verso 26 continua contando a história dela. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Dá para entender? Essa mulher já estava há 12 anos gastando todo o seu dinheiro. E isso me mostra que ela tinha uma condição financeira muito boa para estar gastando 12 anos sem parar. Só que ela ficava cada vez pior. Olha que situação complicada. A mulher então ia nos médicos, a situação piorava e o verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão e tocou na capa dele. Aqui está o toque diferente. Veja bem, a mulher tinha ouvido da fama de Jesus. Provavelmente esteja falando para alguém agora, está me assistindo, está em casa, está quietinho aí, isolado. Talvez você já tenha ouvido falar da fama de Jesus, mas nunca tenha experimentado esse Jesus. E hoje chegou o dia de você experimentar quem é Jesus. Talvez você só ouviu que Jesus fez milagre na vida de um, de outro, mas nunca experimentou de verdade Jesus na sua vida. Chegou o momento de você viver uma experiência real, significativa, diferente com esse Jesus. Aproveite que você está em casa, não vai poder fazer muita coisa. Ore mais, estude mais a Bíblia, conheça mais esse Jesus. É o momento de não só mais ouvir falar da fama de Jesus, mas tocar nesse Jesus. Foi o que essa mulher fez. Chegou por detrás, em alguns outros evangelhos, como Mateus, Lucas, contam que essa mulher, ela se ajoelhou e tocou na orla das vestes de Jesus, ou seja, na beiradinha do vestido de Jesus. Por que ali na beiradinha do vestido de Jesus? Os estudiosos, contam que na beiradinha ou na orla das vestes de um judeu, todos traziam uma fitinha azul para diferenciar judeu de não judeu. O judeu, naquele tempo, ainda era um povo que não gostava de se misturar. Então tinha essa fitinha que fazia distinção. O que é que essa mulher, que não era uma judia, não era do povo judeu, era uma pagã, ela pensava o quê? Deve ser ali o poder do judeu, nessa fitinha azul. Então eu vou ali tocar naquele lugar, nas vestes de Jesus. E ela tocou na orla das vestes de Cristo. E olha o que acontece. Verso 28. Porque dizia,
Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Olha que tamanho da fé dessa mulher. Você teria essa fé? De apenas tocar em Jesus vai resolver os seus problemas? Pois é, Jesus está aí hoje, do seu lado, na sua casa, à sua disposição, para que você toque nele também. O verso 29 continua contando: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal, no mesmo momento. E eu te digo que se Jesus tiver de resolver alguma situação na sua vida, ele não precisa de mais do que 1 segundo para resolver. E ele está aí à sua disposição. O verso 30 continua dizendo que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na roupa? Uma pergunta dessa parece até meio ilógica. A multidão apertando Jesus de todo lado, e ele pergunta: quem tocou minha roupa? E olha a resposta dos discípulos. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ora, Jesus, eu te toquei, Pedro tocou, todo mundo aqui tocou. Mas é claro que Jesus não queria saber especificamente quem tinha tocado na roupa dele. Ele sabia quem tinha tocado nas vestes dele. Jesus, na verdade, queria que aquela mulher se mostrasse no meio da multidão, não para constranger a mulher, não para acusar a mulher, nada disso. Mas ele queria mostrar para aquela mulher que não tinha sido a fitinha azul que tinha curado, mas a fé que aquela mulher tinha em Jesus. E tem muita gente que ainda crê nessas superstições. Tem muita gente que se diz crente na Bíblia, que crê na palavra de Deus, que acredita, por exemplo, nessa questão de gato preto, de espelho quebrado, de chinelo virado, enfim, superstições. Nós cremos na palavra de Deus, não cremos em coincidências ou em meras superstições ou em mitos que se espalham por aí afora. E aquela mulher que acreditava na fitinha azul, Jesus queria dizer: é a tua fé que te curou. A gente pode até pensar que existem coisas muito esdrúxulas no meio religioso por aí afora. Como, por exemplo, tem gente que diz assim: olha, compra essa água que está ungida, ou esse travesseiro, esse lenço que vai te curar. A gente até dá risada em alguns momentos disso, mas posso te dizer uma coisa? Tem muita gente que crê nesse tipo de coisa. Mas sabe o que cura essas pessoas? Não são mitos, não são ritos, mas o que cura essas pessoas é a fé que elas têm. Aquela mulher, por exemplo, já tinha experimentado vários tipos de tratamentos. Naquele tempo, um dos tratamentos para se curar uma hemorragia, como aquela mulher tinha, que os médicos receitavam, por exemplo, era carregar um raminho de trigo que fosse encontrado no meio dos excrementos de um jumento branco. Já imaginou? Se encontrar um jumento branco, que é difícil, esperar o jumento, os excrementos do jumento, é isso mesmo, pegar um raminho de trigo e aí sim você enrola numa lã ou num paninho de linho e carregava durante um período para curar de hemorragia. Você acha que isso cura alguma coisa? Claro que não. E tem gente que ainda acredita nesse tipo de coisa, hoje em dia ainda. E Jesus queria dizer para aquela mulher: é a tua fé que te curou. Porque olha como se desenrola a história. Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Olha a coragem dela. Ela foi lá e disse assim: olha, Jesus, fui eu. Por que ela estava tremendo? Porque ela imaginava, primeiro, eles vão saber que a mulher imunda está aqui no meio de todo mundo. Ela foi disfarçada provavelmente no meio da multidão. Segundo, Jesus vai me acusar de ter roubado uma bênção sem a permissão dele. Eu toquei e fui curada, eu nem pedi. Ela tinha medo, mas ela teve coragem de se aproximar de Jesus. Eu sei que o mundo aí fora pode te dizer: ah, Jesus, questão de religião, é para quem é meio quadrado, é para quem é ultrapassado. Você em pleno século XXI vai acreditar ainda em Bíblia? Precisa ter coragem de se aproximar de Jesus, e aquela mulher teve coragem. Ela se aproximou de Cristo, declarou toda a verdade, e olha o que Jesus disse para ela. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé, não a fitinha azul, a sua fé salvou você. Vá em paz e fica livre desse mal. Eu entendo algumas coisas desse último texto. Jesus olha para ela e diz primeiro: filha. É esse tipo de relação que Jesus quer ter com você e comigo, de pai para filho. Um pai que cuida, um pai que ama, um pai que protege, um pai que está do seu lado para os bons e maus momentos. É isso que Jesus quer viver com você. Segundo, esse texto fala, Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, a tua fé te curou, fica livre do teu mal. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Jesus primeiro diz: vai-te em paz, sabe por quê? Porque primeiro Jesus quer trazer libertação espiritual, libertação mental para você, e depois, se Ele quiser, Ele quer te dar uma cura. Mas não entenda a igreja como um pronto-socorro, como muitas vezes a gente imagina.
Ah, eu vou na igreja porque na igreja eu vou ser curado de uma dor de barriga, quero ir embora sem dor de barriga porque eu cheguei aqui assim. Ah, eu vim com uma dor na perna, quero ir embora sem dor na perna. A igreja não é pronto-socorro. Sim, Jesus pode curar você? Pode. Ele até quer. Mas em primeiro lugar, Jesus quer trazer uma paz espiritual para você. Jesus quer trazer uma paz mental, uma paz psicológica. E depois, se for da vontade dele, até uma cura física. Mas o que Jesus quer para você hoje é que você experimente uma vida diferente. Sobretudo paz espiritual, paz mental. Não é isso que você quer? Eu sei que você quer também experimentar esse novo tipo de vida com Jesus. Nós estamos chegando ao fim dessa mensagem, mas eu quero dizer para o teu coração algo que Jesus me pediu para te dizer. Por favor, abra espaço na tua vida para Jesus. Nós estamos vivendo um momento muito complicado e eu sei que tem muitos corações que estão estremecidos. Tem muitos corações que estão quebrantados. E se o seu coração está quebrantado e entende que esse é um momento que estamos vivendo difícil no planeta, que provavelmente algo espiritual está acontecendo, é verdade, você tem razão. Nós estamos próximos da vinda de Jesus. Estamos próximos de Jesus voltar para nos buscar, para nos levar para perto dele. Por que não aproveitar e começar a viver essa vida perto dele agora? Como eu disse antes, experimentar Jesus hoje na sua vida. É o que Jesus está esperando de você. Uma experiência real, íntima, verdadeira, 100%, sem reservas, ao lado dele. Por que não? Eu sei que você está me ouvindo aí agora, quem sabe está deitado na cama, está sentado na sua sala, ou está fazendo alguma outra coisa enquanto escuta essa mensagem. Eu quero te pedir uma coisa muito especial. Para o que você está fazendo agora e ouça o convite de Jesus. Ele espera que você viva uma vida bem pertinho dele. Uma vida em que nada nem ninguém pode te atrapalhar de viver essa intimidade com ele. E aí, que tal? Que tal dar um giro de 180 graus na sua vida? Uma conversão verdadeira, genuína, viver diferente de tudo que você tem vivido até aqui. É isso que você quer? Você topa esse desafio? Eu quero te convidar a orar comigo. Mas só quero orar com aquelas pessoas que topam viver esse desafio. Se você topa viver assim, feche seus olhos como você está. Nós vamos orar. Bom Pai, eu oro agora com uma pessoa que tem vivido um momento difícil, como todos nós temos vivido em nosso país. E eu te peço, bom Pai, que olha o desejo desse coração que ora comigo nessa hora, porque essa pessoa quer viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida, ó Deus, em que Jesus vai estar mais perto. Às vezes é necessário ter coragem para se aproximar de Jesus. E nós, com essa coragem, fechamos os olhos para orar, aceitando o desafio de viver uma vida nova. Jesus, nós te pedimos que não sejamos nós que te toquemos, mas que o Senhor toque em nossa vida. Se, ó Deus, nós não temos força para te tocar, toque a nossa vida e transforme a todos nós. Por favor, aceite a nossa entrega, aceite a nossa oração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você, por favor, o Senhor Jesus espera o seu toque. Mas se você não tem força de ir até Jesus, deixa Ele tocar você. Eu espero te ver aqui ainda, através desses canais, desses meios que nós estamos oferecendo como alternativa. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio dessa série, a série 5 Sentidos.